e que teve os direitos humanos violados pela polícia espanhola. Primeiro veio o sonho, depois o planejamento da viagem, que iria durar quase 30 dias. O passaporte foi tirado, as passagens foram compradas, os reais trocados em euros, o seguro da viagem foi feito e uma carta convite foi encaminhada à Estela pelo cunhado, que é espanhol. Estava tudo certo para a Estela sair de Piauí, no sul da Bahia, e ir visitar alguns parentes no norte da Espanha. Ela saiu do Brasil no dia 25 de dezembro e chegou ao aeroporto de Madrid no dia seguinte, 26 de dezembro. Foi aí que o pesadelo começou. A professora e geógrafa foi impedida de entrar no país pela Polícia de Fronteira da Espanha. Ela diz que foi acusada pelos policiais de não ter a documentação adequada. Segundo Estela, eles questionavam a carta convite que a professora recebeu do cunhado. Eu disse, eu sou funcionária pública, eu trabalho para o governo da Bahia, eu sou professora. E aí ela me indagou, se você trabalhasse para o governo, você saberia que essa carta não é válida. Aí eu falei para ela, como assim trabalhasse para o governo e por que essa carta não é válida? É uma carta muito bem escrita, ela tem todas as informações e de forma muito ríspida, falando sempre muito alto. Ela me disse, saia da fila e espere ali do lado que você vai passar por outra entrevista. Os policiais afirmavam ainda que a professora não tinha condições financeiras para entrar na Espanha. E mesmo quando ela insistia que tinha o valor necessário para entrar no país, nenhuma verificação foi feita pelos policiais. A professora afirma que teve os direitos violados e que foi vítima de racismo ao ser tratada pelos policiais de forma diferente dos outros passageiros por ser negra. Eles não aceitavam justificativas. Eu não era considerada turista desde o primeiro momento. Eu fui tratada como criminosa desde o primeiro momento na Espanha. Foi um olhar racista, assim, da parte deles para com você? Eu não tive dúvidas desde o primeiro momento. Em meio a essa situação, Estela tentava comprovar que tinha meios de subsistência para permanecer por quase um mês no país e que os objetivos da viagem eram mesmo conhecer a Espanha e ir visitar os parentes no fim do ano. Por isso, ela teve que ficar no aeroporto de Madrid por 3 dias, aguardando para saber se poderia permanecer no país. Ainda segundo a professora, no alojamento em que ela ficou durante 3 dias, tinha um telefone público que ela usava para entrar em contato com a família. Mas o aparelho dava choque. Tínhamos que pegar no telefone segurando algum tipo de tecido, porque a corrente elétrica, o choque elétrico era certo. Então, no momento que o telefone era retirado do gancho, vinha sempre uma descarga elétrica. No fim das contas, ela teve que voltar para casa no dia 29 de dezembro. Estela contratou um advogado especialista em direito internacional. Não há uma justificativa plausível para que ela possa ter sido barrada, o que nos leva a entender que houve, sim, uma violação de direitos e um preconceito. Segundo o advogado, durante os dias que permaneceu no aeroporto de Madrid, Estela tentou buscar ajuda do consulado brasileiro na Espanha e não conseguiu atendimento. Vamos denunciar perante o Ministério das Relações Exteriores, perante o Itamaraty, para que nos explique a razão pelo qual um nacional está dentro de um país estrangeiro, onde tem um consulado e não pode contar com este serviço, com essa instituição, fica à mercê, que foi o que aconteceu com ela. Eu nunca imaginei que fosse passar por algo semelhante. É muito difícil pensar em voltar à Europa, porque foi um pesadelo o tempo que eu estive lá. O escritório da representação do Ministério das Relações Exteriores na Bahia, em Salvador, informou que ainda não tem conhecimento do caso de Estela, mas que ela deve procurar o escritório do Ministério pessoalmente para registrar a queixa. Só depois disso, o escritório vai poder tomar as medidas cabíveis. Além do advogado brasileiro que vimos aí na reportagem, Estela também tem uma advogada espanhola. A defensora pública gravou um vídeo para a gente, direto da Espanha, contando o que é que está sendo feito.
Actualmente estamos a la espera de que nos resuelvan el recurso de alzada que hemos presentado ante el Ministerio del Interior contra la actuación de la policía de la T1, y una vez que se resuelva ese recurso, interpondremos el procedimiento judicial ante los juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid. Asimismo, tenemos pendiente una queja que hemos formulado ante la Oficina del Defensor del Pueblo, puesto que es importante, creemos, que esta oficina se pronuncie sobre la actuación policial que ha sufrido Estela, puesto que Estela reunía todos y cada uno de los requisitos para poder entrar a España y disfrutar de los días que tenía de vacaciones y de fin de año. Vamos a llegar a todas las instancias judiciales que sean necesarias, porque entendemos, reitero, que la resolución de inadmisión en territorio español en el caso de Estela fue arbitraria. Na volta do intervalo, a gente destaca a condenação de um professor de educação física de Eunápolis por estupro e estelionato. Mas antes,